Olá, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Eu me chamo Camila Menezes, eu sou artista, terapeuta, mentora de propósito de vida, professora de autoconhecimento e analista de desenho humano. E o meu propósito aqui é guiar mulheres que se sentem perdidas, que estão completamente desconectadas de si mesma, em direção a viver o propósito de vida delas. E esse é o primeiro vídeo oficial desse canal. Eu tenho um outro canal que eu já crio já há muitos anos, que é o canal do Espaço Asha. E eu senti, de criar esse novo canal, que vai ser um canal mais focado em propósito de vida e desenho humano. Então, eu queria fazer esse vídeo de boas-vindas para primeiramente dar as boas-vindas a todas vocês e compartilhar um pouquinho com vocês, primeiro, o porquê esse canal nasceu e o que vocês podem esperar desse canal aqui, tá bom? Então, começando contando ali, né, o porquê que esse canal nasceu. Há alguns meses atrás, né, que inclusive quem me acompanha no Instagram acompanhou toda essa mudança que eu fiz. Eu escolhi fazer uma mudança de posicionamento dentro do meu negócio. Então, eu passei a me posicionar como marca pessoal, né, Camila Menezes, e separei a minha marca institucional, que era o Espaço Asha. E nesse novo momento da minha marca pessoal, como mentora de propósito, eu tenho vivido muitas transformações internas e que inclusive tem tudo a ver com o desenho humano. Para quem não sabe, o desenho humano é uma ferramenta de autoconhecimento que nos ajuda a nos reconectar com quem a gente veio ser nesta vida, né? Nos ajuda a ser quem a gente nasceu para ser e viver o que a gente veio viver nessa vida. E depois que eu me conectei com essa ferramenta, eu sinto que é como se existe uma vida antes e uma vida depois do desenho humano para mim. E eu tô vivendo muitas transformações positivas, né? Porque eu tô me conectando cada vez mais ao meu desenho e isso tem afetado a minha vida pessoal e também a minha vida profissional. E tem sido muito lindo, muito transformador. E tudo aquilo que eu vivo na minha vida e que é transformador, eu sempre sinto de compartilhar isso, né? Eu quero compartilhar isso com o mundo e foi exatamente isso que aconteceu. Eu comecei acessando essa ferramenta que é o desenho humano para os meus negócios. Foi o meu primeiro contato, né, com o desenho humano, foi olhando para o desenho, aplicando, né, para o meu negócio. Então, como eu posso trazer mais autenticidade para o meu negócio, como eu posso usar mais da minha energia da melhor forma possível dentro do meu negócio. E depois eu tive um segundo contato com a ferramenta, que foi ali no nível pessoal. Então eu estava vivendo um momento que eu queria me aprofundar no meu propósito de vida, na minha vivência do meu propósito. E foi aí que eu comecei a mergulhar na ferramenta e comecei a experimentar a ferramenta, né, a viver de fato o desenho humano. Então eu sou uma geradora, então eu comecei a viver como uma geradora, seguindo a minha autoridade sacral, e eu comecei a ver a mudança acontecendo. Eu estava num momento que eu estava me sentindo muito rígida comigo mesmo, eu estava muito num lugar de uma falta mesmo de confiança e até de um vitimismo mesmo, né? Eu tava nesse lugar assim, e depois que eu me conectei com essa ferramenta, eu comecei a me reapaixonar por mim mesma, né? Me reconectar com os meus dons e com os meus talentos, porque é isso. Eu já venho, né, a minha trajetória, para quem não me conhece, quem vai escutar esse vídeo e é o primeiro contato comigo, eu já tô nessa jornada de autoconhecimento e de espiritualidade já faz uns bons anos, né? Eu me conectei aí com essa jornada, dei início nessa jornada, vamos dizer assim, com os meus 18 anos, e hoje eu tenho 31, então assim, já faz um bom tempo. E desde que eu fiz todas essas movimentações e passei também a trabalhar com isso,
eu estava muito conectada com o meu propósito, mas eu acho que é natural na vida que a gente tenha esses altos e baixos, esses momentos de conexão e reconexão, e eu estava nesse momento de baixo, vamos dizer assim. Eu estava desconectada, eu estava num lugar mais rígido, mais distante dos meus dons, dos meus talentos, da minha essência. E quando eu encontrei o desenho, eu eu tive esse momento de reconexão. E como foi transformador, né? Conhecer o meu tipo de energia, viver o meu tipo de energia. Então, eu vivi na prática ali, entender na prática como a minha energia funciona, entender que muitas das coisas da forma como eu funcionava e que eu achava que era errado, né, que eu achava que eu tinha que mudar, na verdade não tinha nada de errado comigo, era a minha forma de funcionar, e quanto mais eu aceitasse, seguisse isso, melhor ia ser. Então, eu comecei a me conectar com todos esses lugares que eu vou compartilhar muito disso com vocês nos próximos vídeos, podem ficar tranquilas, mas assim, o que eu quero trazer aqui é que foi a partir dessa minha transformação, né, dessa minha vivência com o desenho humano na minha vida, que eu simplesmente senti, eu preciso compartilhar isso. Eu preciso trazer isso para o meu trabalho. Porque eu também já estava vivendo, profissionalmente, eu já estava vivendo um momento do meu trabalho que eu estava tendo essas mudanças. Então, assim, foi na hora certa que eu falei, caramba, essa ferramenta, ela vai chegar no meu trabalho num momento que eu realmente precisava e ela vai revolucionar mesmo a forma como eu já mentoro, né, faço o meu programa de acompanhamento com as minhas mentoradas, dou os meus atendimentos e eu sou professora de autoconhecimento, eu já dei muitos cursos de autoconhecimento e também eu sei que essa ferramenta vai trazer muita contribuição para mim como professora também, né? Então, eu pensei assim, meu Deus, eu preciso passar isso para frente, eu preciso compartilhar, o mundo precisa acessar essa ferramenta e viver o seu desenho. E aí eu tomei a decisão de fazer a formação, né? Então dei início à formação de desenho humano para me tornar analista de desenho humano e hoje sou analista de desenho humano. E aí, gente, conforme você vai estudando, é isso, minha vida ela tem sido, assim, desenho humano 24 horas por dia, né? Eu vivo isso, eu estudo isso, eu tô vivendo, realmente mergulhando muito, que também é eu tenho esse hábito mesmo, esse jeito de ser, quando eu me apaixono, quando eu me entrego para algo, quando eu me comprometo com algo, eu realmente me comprometo, né? Eu vou fundo ali. E aí, quando eu comecei a viver esse momento da formação e dos estudos, e que eu ainda estou, né, porque eu também, é uma ferramenta muito profunda, então é um estudo de uma vida, e comecei a trazer isso para o meu trabalho, eu entendi também que não tem como eu compartilhar tudo com vocês que eu quero, que eu tô sentindo, que eu tô vivendo, somente no Instagram, em vídeos de 1 minuto, em stories de 10 segundos. Não tem. E eu sei também que eu sou uma pessoa que eu gosto de aprofundar, né? De trazer as coisas para vocês com mais profundidade. Eu sei também que eu amo este canal, essa plataforma, que eu amo o YouTube para criar conteúdo. Eu amo criar conteúdo aqui, porque eu sinto que aqui eu tenho mais liberdade de criar e de compartilhar, né? Porque eu não sinto não é uma pressão, mas é essa sensação de caramba, eu preciso passar algo em pouco tempo, preciso passar algo em 1 segundo, em 10 segundos para essa pessoa. E acessando toda a sabedoria do desenho humano e toda a sabedoria sobre o propósito de vida que eu quero passar para vocês, eu sei que eu não vou conseguir fazer isso em 3 minutos, né? Então eu entendi que era hora de criar um novo canal, né? Eu entendi, bom, então já que eu tô vivendo esse momento, esse novo momento profissional, eu vou
criar esse canal para passar para frente todas essas vivências que eu estou fazendo, tudo isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Então foi por isso que o canal nasceu. E o que vocês podem esperar desse canal é que vocês podem esperar conteúdos sobre, primeiro, o propósito de vida, que é a essência do meu trabalho, né? O propósito, viver o meu propósito foi o que me tirou de uma depressão há muitos anos atrás, e é o que me guia desde que eu tive o primeiro contato com este tema na minha vida e que eu passei a viver o meu propósito. É ele que me guia todos os dias. E então vocês podem esperar muitos conteúdos sobre o propósito de vida e conteúdos que vão além da superfície, né? Vão além do que vocês já escutam sobre o propósito de vida. Esse também é um dos meus objetivos, é realmente trazer uma visão que é muito simples sobre o propósito, mas ao mesmo tempo é muito profunda, né? E que foge um pouco dessa coisa de que, primeiro, o propósito é a sua carreira, a sua profissão, e segundo, o propósito é um objetivo, uma meta a ser alcançada, e depois que você alcançar essa meta, a sua vida vai ser um mar de rosas para sempre e pronto, acabou. Não é sobre isso, então vocês podem esperar muitos conteúdos sobre o propósito de vida, sobre como vocês podem se conectar ao propósito de vocês e como vocês podem viver o propósito de vida de vocês. E vocês podem esperar, claro, muitos conteúdos sobre desenho humano. Então vocês vão entender sobre a ferramenta, a gente vai explorar todo o universo da sabedoria que existe dentro dessa ferramenta e vão conseguir aplicar na vida de vocês, para que vocês conheçam, não só reconheçam o desenho humano de vocês, como vivam, experimentem o desenho humano de vocês. E uma coisa que vocês podem esperar também, né, que eu acho interessante trazer aqui para vocês, para quem não me conhece, eu sou uma pessoa que tenho como valores a verdade, a vulnerabilidade, a honestidade, a verdade como ela é. Eu acho que a gente viver cada vez mais a nossa verdade, transmitir isso e a nossa vulnerabilidade e essa vivência de se conhecer de forma profunda e de forma integral, ela é o que transforma realmente. Então, eu tenho muito isso como valor e eu carrego isso dentro dos meus conteúdos, em tudo que eu passo aqui para vocês. Então, caso você já me conheça, você já sabe mais ou menos como eu conduzo aqui, né, a minha comunicação, a minha criação de conteúdo, a minha forma de ensinar. Mas estou dizendo aqui, como é um vídeo de boas-vindas, estou falando para você que vai cair nesse vídeo de paraquedas, ou que ainda não me conhece, ou que me conhece, mas me conhece um pouquinho. Então eu tenho isso como valor, então eu trago isso para os meus conteúdos. Então você vai ver aqui conteúdos que são profundos, mas ao mesmo tempo são leves, são didáticos, né? Eu tenho esse dom de trazer coisas profundas e despertar partes suas, verdades suas que são coisas profundas, mas de uma forma leve, de uma forma acolhedora, tá? E de uma forma simples também. Eu gosto de trazer coisas complexas para o simples. Então, vocês podem esperar isso nos conteúdos daqui. Outra coisa é que eu acredito muito no poder da prática. Então, tudo que eu trouxer aqui de autoconhecimento para vocês, eu sempre vou fazer com que vocês tragam para a prática. Porque autoconhecimento sem prática é melhor você nem se autoconhecer se você não for praticar. Porque vai fazer mais mal do que bem. E eu falo isso por experiência própria. Eu já estive nesse lugar de só consumir, me conhecer e viver pouco desse autoconhecimento. E eu sei que não é algo legal
de fazer, né? Um lugar gostoso de estar. Então, vocês vão ver que eu sou uma pessoa muito didática, então eu sempre vou trazer práticas para vocês fazerem, ou reflexões e até mesmo exercícios para vocês fazerem depois de conteúdos que eu for trazendo. E justamente por ter esse valor, né, da vulnerabilidade, da verdade, eu sempre gosto de trazer as minhas experiências, então as minhas vivências, compartilhar as minhas histórias com vocês, ou coisas do dia a dia que eu transformo em aula, eu transformo em sabedoria para vocês, porque eu vejo que, e eu tenho entendido até através do desenho humano, que esse é o meu grande poder. Compartilhar histórias com vocês, e através dessas histórias, minhas experiências e as minhas formas de ver o mundo, de vivenciar minha rotina, meu dia a dia, eu consigo transmitir esse autoconhecimento, essa sabedoria, esse despertar da consciência para vocês. Então vocês podem esperar muitas histórias aí pela frente, sejam minhas ou histórias das minhas clientes, ou histórias mesmo, metáforas. Quem é minha aluna, minha mentorada sabe que eu também trabalho muito através de metáforas, então vocês podem esperar muito disso por aqui. E é isso. Eu tô muito feliz e muito animada de estar aqui e criar esse canal, né, de conexão com vocês. Eu espero que cada uma de vocês que se conectem aqui comigo, que a gente possa se conectar e que o meu conteúdo, de alguma forma, desperte a verdade em você, desperte a vivência do seu propósito, desperte o amor por você, o amor por quem você o seu poder, né? O seu poder de ser você. Porque tem uma frase que eu carrego como mantra, que é: o mundo precisa de você sendo você mesma. Então, que através dos conteúdos você possa se conectar cada vez mais com esse amor por você, e que você possa ser cada vez mais quem você nasceu para ser e viver o que você nasceu para viver, porque o mundo precisa disso. Então, é isso. Estou muito feliz, muito animada de iniciar essa jornada, e aproveito aqui para convidar você, se você se conectou comigo, se o que eu já trouxe aqui nesse vídeo de boas-vindas faz sentido para você, se você está sentindo um chamadinho de me acompanhar, clica aqui embaixo no botão de se inscrever, se inscreva no canal, curta esse vídeo, porque toda vez que você curte, o vídeo chega a mais pessoas, então mais pessoas, você está sendo aí agente desse movimento de despertar da consciência, então mais pessoas vão despertar junto com a gente. E não esquece de ativar o sininho, porque aí você recebe também notificação toda vez que eu compartilhar um conteúdo aqui, tá bom? Então, muita gratidão por estar aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.